Graça e paz. Como os irmãos estão? Tudo tranquilo, né? Muitas emoções, né? Eu estou tranquilo, eu não estou com nenhuma emoção não, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Diz o seguinte, né? Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Por enquanto, até aí, né? A leitura da Escritura. Então, irmãos, eu já preguei aqui nesse texto mais de uma vez, acredito, né? E, todavia, sempre que eu prego no mesmo texto, a mensagem nunca é a mesma, né? Alguma novidade vai aparecer aí. E hoje eu quero dividir esse texto em 4 pontos. O primeiro ponto é o fato de Jesus ter se ausentado dos discípulos. Aliás, não somente dos discípulos, mas também da multidão, né? Porque o texto aqui e os evangelhos mostram que havia 2 públicos distintos que sempre estavam ali assistindo Jesus. Era a multidão e eram os discípulos. Cada um desses públicos, eles eram bem distintos, né? Um do outro, diferentes um do outro. Observe que Jesus falava em parábolas para a multidão, mas em particular, ele explicava o significado para os discípulos. E aqui, depois que Jesus termina uma série de atividades, diz que ele se despede da multidão, né? Enquanto despedia a multidão, o verso 22 termina assim, e o verso 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Então Jesus ausentou-se da multidão, ele até se despediu. Não diz que ele se despediu dos discípulos, diz que ele se despediu da multidão. E ele ausentou-se, ele subiu o monte para orar à parte. Ele subiu o monte para orar. E aí, quando já era de tarde, né, ele estava só lá no monte. Então, eu quero inicialmente abordar esse texto por uma ótica alegórica, tipológica, né? Que é uma coisa que nem todos aceitam, né? Eu estava até lembrando ali que o famoso teólogo da igreja, chamado Orígenes, que quando eu estudava teologia, dizia assim: olha, Orígenes, ele adotava a interpretação alegórica das Escrituras. Ele era de Alexandria, era um erudito, fez uma tradução da Bíblia em 6 idiomas, né? Ele fez isso, ele adotava a interpretação alegórica da Bíblia, porque ele era uma pessoa que entendia que a linguagem alegórica ou tipológica existe na Bíblia. Então, eu quero inicialmente adotar aqui, né, nesse primeiro ponto, uma interpretação alegórica, porque Jesus subiu ao monte, ele se ausentou da multidão e se ausentou dos discípulos, embora só conste aqui que ele se despediu da multidão. Então, irmãos, eu quero entender essa ausência de Jesus, que subiu o monte sozinho, fica lá orando. Eu vou entender isso como uma figura da ausência de Jesus do planeta Terra depois da ressurreição. Para dar resposta a essa minha interpretação, eu quero citar o Salmo 24, que o Salmo 24
ele fala do monte, né? Que aqui Jesus subiu o monte. É claro que quando o Salmo 24 fala do monte do Senhor, ele está se referindo ao céu, né? Para onde Jesus foi. Então, vamos lá, o Salmo 24, verso 3, olha só. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Então, o lugar onde Deus está aqui é chamado de monte, o monte do Senhor, que é o Monte Sião. Existe uma linguagem na Bíblia que é assim: tudo que existe na terra também existe no céu. Então existe uma Jerusalém terrena e existe uma Jerusalém celestial, né? Existe um Monte Sião terreno lá em Jerusalém e existe um Monte Sião que é no céu, um outro lugar espiritual. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Davi pergunta. Aí vamos agora ver o verso 7, que vai mostrar de maneira profética como Jesus chegou lá no céu. Aliás, eu acho que eu deveria primeiro era ler Atos capítulo 1. Vamos ler primeiro o Atos capítulo 1, que foi quando Jesus se ausentou, né? Atos capítulo 1, verso 9, mostra Jesus se ausentando da terra. Atos 1, 9, que diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, os discípulos, né, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eu chamo a atenção para essa expressão aqui, ó, enquanto ele subia, porque a palavra subiu aqui é a conexão com Mateus 14, onde ele diz assim: ele subiu ao monte. Aqui diz, enquanto ele subia para o céu, né, eis que junto dele se apuseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre de vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, Jesus foi recebido no céu, depois da sua ressurreição. Aí eu vou voltar lá para o Salmo 24, que eu creio que foi assim que ele foi recebido lá no céu. Vamos lá, Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, eu creio que isso aqui está narrando como foi que Jesus foi recebido no céu, depois da sua missão aqui na terra, né? Ele subiu ao monte do Senhor, e isso é tipificado, alegorizado, pelo fato dele ter subido ao monte para orar sozinho, em Mateus 14. E aí, Jesus está lá no monte. Existem dois textos do Novo Testamento que dizem o que Jesus está fazendo lá no céu. Ele está orando, né? A palavra intercedendo. Romanos capítulo 8 diz que ele está lá, ele está também intercedendo por nós lá, assentado à direita do trono de Deus. E Hebreus 7:25 diz a mesma coisa. Ele vive sempre para interceder por nós, né? Aliás, Romanos 8:34, né, que vai dizer que ele está intercedendo. Então, Jesus está nesse momento, já há 2000 anos quase, lá no céu, que é o monte do Senhor, que é o Monte Sião, é onde Deus habita, espiritualmente esse lugar chamado de Monte Sião, e Jesus está lá sentado, à direita do trono de Deus, intercedendo pela sua igreja, no caso, somos nós, né? E aí, irmãos, nesse tempo todo, Jesus está ausente da terra, assim como ele ficou ausente da multidão e ausente dos discípulos, enquanto ele permanecia no monte orando, naquele episódio lá de Mateus 14. Então, eu creio que nesse episódio aqui, Deus está nos revelando essa ausência de Jesus da terra durante todo esse período, né? Que a Débora falou agora aqui. Às vezes eu pergunto, nunca mais perguntei não, mas às vezes eu cheguei a perguntar à igreja assim: quem acredita que Jesus está aqui? Aí todo mundo levantava a mão.
Aí eu disse assim, não, Jesus não está aqui. Jesus está no céu, assentado à direita do trono de Deus, intercedendo por nós, é lá que Ele está. Mas quem está aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é chamado o Espírito de Jesus. Às vezes a gente não sabe se há alguma diferença entre a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tanto é chamado do Espírito de Deus como do Espírito de Jesus. Então, a primeira abordagem que eu quero fazer nesse texto é essa ausência de Jesus que subiu ao monte para orar, enquanto ele primeiro despediu a multidão, ou despediu-se da multidão, mas ele mandou que os discípulos entrassem no barco, né? E aí é que diz aí, né? Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, verso 22, e fossem adiante para o outro lado. Então, quando ainda há pouco Adrian me perguntou, pastor, qual é o título da mensagem hoje? Eu falei assim, a igreja navegando, que esse foi um título que eu adotei, né? A igreja navegando. Aí eu quero dizer aos irmãos que, novamente, não adotando uma interpretação literal do texto, mas adotando uma interpretação alegórica, tipológica, eu acredito que nesse episódio desse barco, que cabia pelo menos 12 discípulos, que é os 12, eu acredito que havia 13, porque às vezes Jesus também estava no barco, né? Acredito que não era um barco muito grande, era praticamente uma canoa, como a gente conhece aqui, né? Mas Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia para o outro lado. O mar da Galileia, irmãos, aqui no Novo Testamento é chamado o lago de Tiberíade ou lago de Genezaré, tá? Que na verdade, tecnicamente, o lago de Genezaré não é um mar que tem água salgada, um oceano e tal, não é, porque lá é água doce, né? Dizem que é o maior lago de água doce do mundo. Alguns acham que tem outro, mas geralmente se diz que o maior lago de água doce do mundo é o mar da Galileia. É chamado de mar, mas na verdade é um lago de água doce, né? Onde tem lá aquela famosa tilápia, que é chamado peixe de Pedro, né? Que quando nós fomos lá, custava $14. Você comia ali uma picanha, uma tilápia daquela, né? Na beira do mar da Galileia. Então, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, atravessassem o mar da Galileia, e ele ficou em terra e subiu ao monte para orar. E aí agora o ponto que eu quero explorar agora desse texto, irmãos, é assim, os discípulos navegando, né? Por quê? Porque eu creio que tipologicamente aqui, essa navegação dos discípulos dentro desse barco, atravessando o mar da Galileia, é uma figura, uma alegoria, uma tipologia da igreja navegando na terra. Durante esses 2000 anos de ausência de Jesus da terra, a igreja está navegando sobre a terra, ou sobre o mar, né? A igreja está navegando sobre as águas. Acredito que esse barco é uma figura da igreja, no sentido assim, do corpo de Cristo, né? Um organismo vivo. E acredito que os discípulos que estão dentro do barco, ele representa também cada um dos discípulos da igreja. Então vamos ver o que significa isso. A igreja no barco, os discípulos navegando sobre o mar da Galileia. E aí eu fiquei pensando assim, tem muita coisa para a gente explorar aqui, ó. Em primeiro lugar, o que significa essa enorme quantidade de água, né? E aí eu sempre digo o seguinte, olha, a revelação da Bíblia, que vai de Gênesis a Apocalipse, geralmente é dita que a revelação é progressiva no sentido de que aquilo que Deus começou a revelar em Gênesis, Ele termina de revelar em Apocalipse. Então, dentro da própria Bíblia, Deus vai ampliando a revelação, e à medida que vai caminhando para o final da Bíblia, Ele vai revelando mais coisas, até que no livro de Apocalipse Ele fecha toda a revelação. E aí eu sempre digo, olha, o livro de Apocalipse é o livro que mais possui chaves de revelação e de interpretação da Bíblia, é o livro de Apocalipse. Eu acho que o diabo espalhou uma série de
difamação sobre o livro de Apocalipse, porque dizem que os crentes têm medo de ler o livro de Apocalipse, porque diz que não entendem. E o pessoal que não é crente tem medo de ler o livro de Apocalipse por causa do juízo, o julgamento que tem lá também, tem mesmo, né? Mas isso aí é uma mentira do diabo, porque na verdade o livro que a gente mais precisa ler é o livro de Apocalipse, porque lá é o coroamento, é o ápice da revelação. Deus fecha com chave de ouro a revelação no livro de Apocalipse. E aí eu quero ir lá para Apocalipse agora para mostrar o significado espiritual dessas águas, né? É muita água aqui no Mar da Galileia e a igreja está navegando sobre essas águas. Então vamos lá para Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 1. Olha o que diz Apocalipse 17, verso 1. Diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Observe agora que essa prostituta que João viu aqui nessa visão, ela está assentada sobre muitas águas. Ela não está navegando, porque quem está navegando são os 12 discípulos lá sobre o Mar da Galileia, estão navegando no barco. Essa mulher aqui, que é uma prostituta, ela está assentada sobre muitas águas. E aí na interpretação aqui que o anjo dá, no versículo 15, veja aí verso 15 de Apocalipse 17. O anjo falou e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Está aí, irmãos, a chave da interpretação, né? As águas que viste, ele tinha dito, ó, essa mulher estava sentada sobre muitas águas. Agora ele está dando a interpretação, o anjo está dando. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então vamos jogar essa chave aqui, chave hermenêutica, né? Assim chamado. Vamos jogar para Mateus 14 e considerar que espiritualmente o Mar da Galileia, por sobre o qual os discípulos estão navegando naquele barco, ele também são multidões, nações, povos e línguas, no sentido espiritual, né? Ou seja, o discípulo do barco, navegando no barco, ele representa a igreja navegando, não está sentada como a prostituta está, mas a igreja está navegando sobre as nações, multidões, povos, línguas e nações, né? Está navegando. Só que aí se levanta uma tempestade do meio do Mar da Galileia. Verso 24. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, aqui, ó, olha só, o vento era contrário, estava no meio do Mar da Galileia. Vento contrário. Se desse tempo, a gente poderia dar uma olhada lá em Atos capítulo 27, quando o apóstolo Paulo ele vai de navio, de Cesareia até Roma. Então naquela viagem que Paulo faz de Cesareia até Roma, no navio, na verdade são 2 navios, que depois ele muda de navio, os ventos contrários que ameaçam o naufragado, aquilo ali tudo, aquilo é uma revelação tremenda de como é realmente a navegação da igreja na terra. Mas vamos considerar só essa tempestade aqui no Mar da Galileia. Então vamos considerar o seguinte, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Eu acho muito interessante essa palavrinha aqui, açoitados. Porque aí eu fico pensando, por que será que os tradutores adotaram a palavrinha açoitado? O barco estava açoitado pelas ondas, né? Sabem que o açoite, o chicote, o azorrague, eu fico achando interessante que um dia eu li num livro, dizia que Rui Barbosa era tão eloquente que ele citou a palavra chicote de 20 formas diferentes num discurso. Eu pelo menos consegui citar em 3, né?
Mas esse barco estava sendo açoitado pelas ondas, ou seja, era um açoite. Vamos analisar aqui, observe que o barco não estava sendo açoitado pelo vento, ele estava açoitado pelas ondas. Então eram as ondas do mar que batiam no barco, né, como açoite, açoitando aqui, ó, o barco. Só que diz aqui que porque as ondas açoitavam o barco, porque o vento era contrário. E aí nós entendemos que era o vento quem estava movendo as ondas. Ele estava seja, tangendo as ondas, né? Ele estava movimentando as ondas, era o vento. Eu acredito que a Bíblia fala em águas vivas. Águas vivas é aquela que se move, eu acredito, geralmente água que corre em rio ou riacho, que águas vivas são águas correntes. Eu acredito que elas correm e se movem sem necessitar do vento. Mas nesse caso aqui do mar, essas ondas que estavam açoitando o barco, elas eram movidas pelo vento, e o vento era o vento contrário, porque se for vento a favor ajuda, né? Mas se for vento ao contrário, prejudica. E aí eu quero interpretar o seguinte, já que eu estou adotando uma interpretação alegórica aqui, já vimos que as águas são multidões, povos, nações e línguas. Esse é o sentido. E o vento é o quê? Qual o significado espiritual do vento? Irmãos, é muito interessante, porque a palavra vento em grego é pneuma, e a mesma palavra para espírito. Espírito tanto é pneuma, tanto é espírito como é vento. E a palavra hebraica ruach é a mesma coisa, tanto é espírito como é vento. Então, tanto no grego quanto no hebraico, o significado de vento é o mesmo significado de espírito. Ou seja, esse vento contrário que estava agitando as ondas, e as ondas estavam açoitando o barco, esses ventos representam espíritos. E como nós já entendemos aqui e adotamos que essas águas que estavam açoitando o barco são multidões, povos, nações e línguas, então nós estamos entendendo aqui do texto que na medida em que a igreja navega sobre as ondas, navega sobre o mar, que são povos, multidões, nações e línguas, essas multidões, nações e línguas, elas são manipuladas, elas são usadas pelos espíritos para bater na igreja, para açoitar a igreja. Açoitado pelas ondas é o termo que está aqui. Por que eu estou dizendo que isso é importante? É importante o seguinte, olha, porque a gente fica ouvindo por aí a pregação do evangelho em alguns lugares, na maior parte dos lugares eu acho assim: olha, a igreja vai ser feliz, a igreja vai prosperar, você vai ter tudo que Deus que você desejar, né? E a gente gosta de ouvir isso. Quem é que não gosta de ouvir só coisa boa? Só que quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que como é que a igreja que está velejando, navegando sobre as nações, e os ventos contrários, que são os espíritos, eles estão usando as pessoas para açoitar a igreja. Então a igreja vai receber oposição, a igreja vai receber perseguição. As nações vão tentar afundar a igreja. Eu estava até procurando o versículo que já diz assim: olha, se perseguiram a vós, não, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então eu quero abrir os olhos da igreja nesse sentido, irmãos. A igreja, o mundo não ama a igreja, o mundo odeia a igreja. Não adianta se iludir não. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo é de certa maneira controlado por Satanás, governado por Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Sabemos que Jesus, ele agora é o governante legal, mas ele deixa que Satanás coloque a igreja na prova, porque isso aqui é uma prova para a igreja. E aí, irmãos, nós estamos exatamente num tempo que a igreja tem que se preparar para receber severa oposição do mundo. E eu tenho que ver quando eu leio alguém dizer assim: olha, se a igreja brasileira estivesse incomodando o mundo, ela seria perseguida. Se ela não está sendo perseguida, é porque ela não está incomodando o mundo.
O fato de nós não estarmos sendo perseguidos, pelo menos não estamos sendo perseguidos ainda muito fortemente, é porque a guerra não está incomodando o mundo. Tem um texto que Paulo diz assim: todo aquele que quiser seguir piamente a Cristo, padecerá perseguição. 2 Timóteo 3,12, alguém pode até conferir aí. Então, aí eu vou mostrar mais uma coisa para vocês aqui nesse texto, olha só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. E Jesus estava ausente, porque ele estava lá no monte. Agora hoje Jesus está no céu, não está aqui. Pega a palavrinha açoitado aí. Meu irmão, mais uma vez eu vou estudar essa palavrinha açoitado. A palavrinha açoitado, basanos, lembra isso, Benéis? Basanos, basonizam, os verbos são conjugados e os substantivos são declinados, né? Basanos é a palavrinha aqui. Essa palavrinha significa, principalmente assim, ó, ela significa tortura. Um significado, ela é tortura. Alguém está torturando alguém para arrancar uma confissão. E ela aparece em dois outros textos que eu quero mostrar para vocês, que é Mateus 8, verso 6. Olha só, Mateus 8. Vamos ler do verso 5. Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. A palavrinha basano, ou basonizomai, está aqui, essa aqui, olha, atormentado. Então a palavra significa atormentado, na medida em que as águas, elas açoitam o barco. O significado é atormentadores. Atormentadores são demônios. Os demônios são atormentadores, torturadores. Já viu aquela cultura assim, que as pessoas levam o prisioneiro para determinado lugar? A gente vê isso em filme de espião, né? E aí lá eles começam a torturar o prisioneiro para arrancar dele uma confissão, para revelar os companheiros dele, não sei o que. É isso aí o significado dessa palavra. Essa palavra também aparece em Mateus 4, 24. Olha o que diz Mateus 4, 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazendo todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. É a palavrinha tormentos aqui. Basanos, basonizomai. Basonizou, dependendo da declinação aqui, né? E tormento, eu já mostrei para os irmãos aqui, que enquanto as enfermidades são uma categoria de sofrimento, geralmente causado por causa do pecado, os atormentadores são demônios. Então Jesus, ele curava dois tipos de gente. Ele curava os enfermos, que eram as enfermidades, e curava os atormentados por espíritos malignos, que eram os demônios. Então tudo isso aqui, irmãos, está contido nessa palavrinha aqui: açoitado pelas ondas. O barco estava sendo açoitado pelas ondas. Enquanto a igreja navegava por sobre o mar, né, da Galileia, o barco era açoitado pelas ondas. Então não adianta a gente se iludir achando que o mundo é a favor da igreja, porque o mundo odeia a igreja. Eu ia pregar hoje ainda a continuação em Mateus 24. Naquele dia eu citei algumas coisas, né? Mateus 24, hoje eu ia dar a continuação. Mas para não ficar muito repetitivo, eu pulei. Mas lá, Jesus diz assim: olha, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Rapaz, odiado de todos por causa do nome de Jesus? É exatamente isso que ele está falando aqui. Aí eu digo o seguinte: olha, enquanto a igreja está navegando sobre as águas, que são multidões, povos, nações, línguas, são as nações, os governos, as culturas, ela está sendo açoitada pelas ondas. Só que o seguinte, irmão, enquanto a igreja está sofrendo essa tortura, tormento, Jesus, ele está lá em cima do monte, e quem está em cima do monte, ao lado do mar da Galileia, ele está vendo lá embaixo os discípulos.
Ele lá de cima, ele está vendo claramente os discípulos lá no meio do mar, naquela tempestade, ele está olhando. Aí eu digo para vocês, enquanto a igreja aqui é perseguida, é torturada, é açoitada, é atormentada, Jesus está lá na direita do Pai, lá de cima olhando, ó, e ele está vendo. E ele não está fazendo nada porque ele não quer. Por quê? Ninguém pode tocar na igreja se Deus não deixar, Deus permitir. Deus é poderoso. Jesus agora é poderoso. Jesus sempre foi poderoso, né? Ele está lá olhando a igreja. E aí, às vezes ele não faz nada, né? Ele deixa rolar. Ele coloca, isso é uma prova, a igreja está na prova. Ele quer saber se a igreja está disposta a sofrer pelo reino de Deus, pelo nome de Jesus. Eu pergunto aqui, qual foi o preço que você já pagou pelo reino de Deus? Pelo nome de Jesus? Você já fez alguma renúncia? Já sofreu alguma perseguição? Porque é o que está contido aí, né? Muito bem. Terceiro ponto, o retorno de Jesus, porque Jesus, ele voltou do monte. Vamos lá, o retorno dele, verso 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Mas eu quero dar uma parada aqui para explicar algo para vocês aqui, olha só. Jesus, a quarta vigília da noite, porque na Bíblia, a noite, o dia é constituído de 12 horas. A primeira hora é de 6 da manhã, que o mundo mudou tudo, né? É de 6 da manhã até 7, essa é a primeira hora do dia. E a 10ª hora, que é a hora 12, é de 5 da tarde às 18, que a gente adotou, que o mundo mudou isso aí, né? Então, o dia na Bíblia tem 12 horas. E a noite tem 4 vigílias. Cada vigília tem 3 horas. Então, de 6 horas da tarde às 9 horas da noite, é a primeira vigília. De 9 até meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite até 3 da madrugada, a terceira vigília. De 3 da madrugada até o dia amanhecer, a quarta vigília da noite. Então, Jesus foi ao encontro deles na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 da madrugada e 6 da manhã. Será que foi 4 horas da manhã? Será que foi 5? A impressão que eu tenho é que foi 5, mas não tenho prova, né? No Mar da Galileia, naturalmente tinha penumbra, né? Tinha fumaça, nuvens, e era meio escuro ainda, né? E aí, vamos voltar àquele negócio do que significa as águas, multidões, nações, povos e línguas. E Jesus veio andando sobre o mar. Enquanto os discípulos estavam dentro do barco sendo açoitados, Jesus agora, ele veio andando sobre o mar. Ora, se o mar são multidões, nações, povos e línguas, Jesus veio andando por cima dos povos, ó. É a volta de Jesus, é o retorno dele. Estou adotando a tipologia aqui. Será que tem base na Bíblia para dizer que quando Jesus voltar, ele vai voltar pisando em cima dos povos, esmagando, o sangue pulando para todo lado? É isso que está na Bíblia. Ele vai voltar assim mesmo, ó, pisando em cima dos povos, ó. Aí o pessoal, né? Às vezes as pessoas estão acostumadas, não, Jesus é uma pessoa muito amorosa, Jesus não faz mal a ninguém. Rapaz, olha só, ele vai voltar pisando em cima dos povos, esmagando, como aquele que pisa o lagar, que pisa na uva, esmagando as uvas, e o sangue das uvas suja a sua veste. É isso que Isaías diz. Vamos lá, Isaías 63. Eu gosto desse texto de Isaías 63, porque a profecia, ela é a profecia atemporal, né? A profecia fica tudo misturado, a gente tem que ir colocando as coisas no lugar. O começo está no fim, o fim está no começo, é tudo misturado. Pelo discernimento espiritual, a gente tem que colocar o quebra-cabeça no lugar. Então, vou mostrar aqui. Jesus veio andando sobre o mar, olha só agora. Isaías 63, verso 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor, o seu sangue salpicou as minhas vestes,
e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Verso 6: atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, a sua força derrubei por terra. Então, isso aqui é terrível. Isso aqui é por isso que muita gente tem medo de ler. Não é só o Apocalipse não, porque aqui é Isaías, né? É assim que Jesus vai voltar, irmão, né? Eu já vi gente ignorante dizer assim: olha, se Jesus voltar a esse mundo de novo, o pessoal vai matar ele de novo. Ele diz, sabe, coitado, sabe o que está dizendo. Ele vai voltar com os anjos. Quando Jesus ia ser crucificado, não foi antes, foi quando os soldados foram prender Jesus no jardim do Getsêmani, que Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado, ou do servo do sumo sacerdote. Jesus disse assim: coloca a tua espada na bainha, Pedro. Porventura não sabe que se eu quisesse, eu pediria agora a meu Pai, e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me salvar. Mas é necessário acontecer assim. Então, irmãos, quando Jesus vier, ele virá com os anjos. Por isso que ele diz aqui, olha, como é que é? Ninguém ouve comigo, né? Ninguém ouve comigo, sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. É por isso que os irmãos sabem que quando eu vou pregar sobre o fato de Pedro ter saído do barco e andado sobre as águas, eu acho que Pedro errou, porque Pedro roubou a cena. O único homem que andou sobre as águas tinha que ser o Messias. Era um milagre singular para o Messias, e Pedro roubou a cena, porque ele não creu quando ouviu Jesus dizer assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Porque naquela hora que Jesus se aproximava do barco, eles pensaram que era um fantasma. A palavra fantasma não está lá. Eles pensavam que era um fantasma. Então, irmãos, quando Jesus voltar, e eu acredito que não está muito longe de acontecer, ele virá pisando sobre as águas. Olha, as nações, ele vai esmagar, ele está dizendo, vai esmagar como pisa, o que pisa o lagar, as uvas no lagar. Vai ser juízo, vai ser carnificina para o mundo. Não é para a igreja, isso aqui é para o mundo, não é para a igreja. Você observa que ele estava andando sobre as águas, mas os discípulos estavam dentro do barco. Eu acho que Pedro correu foi o perigo de ser pisado também, porque ele saiu do barco, não era para ter saído. Eu não vou tocar nesse assunto do Pedro agora não. Eu vou caminhar para encerrar, né? Eu quero encerrar, irmão, da seguinte maneira, aqui, ó. Essa história de Jesus, né, ter se ausentado para o monte, ficou todo esse tempo no monte, mas isso começou mais ou menos assim, olha. Olha Mateus 14, verso 14. Verso 14, olha aí. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, uma das últimas coisas que ele fez antes de ele subir no monte foi curar os enfermos. E depois que ele voltou do monte, que ele entrou no barco, olha o que aconteceu. Verso 34. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos ele pudesse tocar na orla da sua roupa, e todos que a tocaram ficaram curados. Ou seja, irmãos, antes de Jesus subir o monte, ele curou pessoas. E quando ele voltou do monte agora, que terminou aquele episódio do barco, ele foi lá, curou as pessoas daquela cidade também. Ou seja, o ministério de cura de Jesus, enquanto ele estava na terra, foi espetacular. Era muita cura. E aí não há nenhuma menção de cura, enquanto os discípulos navegam no barco atravessando o mar. Não significa que os discípulos não deviam curar, porque sabemos que Jesus, ele ordenou que os discípulos curassem, né? Eu acredito que o ministério de cura da igreja nunca
foi anulado, que a igreja parou de crer, também parou de orar pelos enfermos e tal. Mas o certo é que mesmo que a igreja tenha curado gente nesses 2000 anos, nunca a igreja conseguiu superar, nem se aproximar da eficácia do ministério de cura de Jesus. E está mostrando aqui que quando ele voltar do monte, ele vai continuar curando do jeito que ele curava quando ele estava aqui. Todos que tocaram na veste dele foram curados. Ele vai continuar o ministério de cura. Enquanto houver doente na terra, o ministério de cura de Jesus vai estar em pé. E eu quero terminar aqui orando pelos enfermos, né? Porque mesmo que Jesus ainda não tenha voltado, mas o Espírito Santo está aqui. E mesmo que nós não tenhamos, assim, a santidade de Jesus, né? Mas alguma fé nós temos para orar pelos enfermos, para que Deus possa curar, para a gente mostrar que a nossa fé, né? Curar os enfermos. E hoje, irmãos, eu tive uma experiência hoje de manhã, porque quando nós estávamos lá no conjunto universitário hoje, conversando com um casal amigo nosso, o homem estava conversando ali do lado com a Débora, a mulher dele estava conversando aqui conosco aqui, e eu estava, a mulher dele estava conversando com a Sumé, e ele conversando com a Débora assim, e eu estava aqui olhando, né? E eu vi quando ele falou assim: olha, eu estou quase surdo. E aí, além da surdez, eu ouço um barulho assim. Aí ele disse, aí a Débora perguntou para ele: quando foi que começou isso? Ele disse: olha, foi um dia eu estava lá, de repente senti assim, pô, tipo um estalo assim. Aí a partir daquele momento eu fiquei surdo, quase surdo, e ficou aquele barulho na minha cabeça. Aí eu me lembrei que nos evangelhos, mais de uma vez Jesus curou surdo. Ele diz assim: espírito surdo, ou espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dessa pessoa. Eu digo: rapaz, será que essa surdez, que a gente aceita como normal, que acha que é porque a pessoa já está velha, ou porque tem muita cera no ouvido, e tem um bocado de explicações que a gente dá, mas será que elas são verdadeiras mesmo? Eu sei que tem especialista em ouvido, né? E eu fiquei até pensando assim: olha, como nos evangelhos, a palavra de Deus, nós temos 5 sentidos, né? Diz que nós temos 5 sentidos: a audição, ouvido, né? O olfato, as narinas ou nariz, os olhos, o paladar, que é a boca, que a boca tanto serve para falar como para comer, né? E o tato, são os 5 sentidos. Eu acredito que existe um demônio para anular cada um desses sentidos, principalmente a audição, porque a fé vem pelo ouvir, e Jesus encontrou surdo, que era um demônio. Ele disse: demônio surdo, eu te ordeno que saia, e o demônio saiu, a pessoa voltou a falar. Tem demônio de cegueira, tem demônio de provocar a mudez, porque Jesus disse: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Então, se a pessoa não fala, não vai poder confessar. Então, a função dos demônios é impedir as pessoas de crerem. Eu digo: rapaz, sabe, eu acho que hoje eu vou orar pelos surdos. Não, os 5 sentidos, né? Vamos lá, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Até eu ficar em pé. Os irmãos